Carência paternal e as consequências na vida do adulto. Hoje é o tema da live. Um ótimo dia, uma ótima tarde para quem tá me vendo em outro horário. E agora eu tô falando com você que tá chegando aqui agora à noite, nesse domingo, uma ótima noite. E vamos falar desse tema que é super importante, que é a carência paternal, que rendeu muito pano pra manga nesse final de semana num post que eu fiz falando de carência paternal, que as pessoas muitas vezes querem polarizar, mas na realidade carência paternal é um tema que é super importante porque a energia do masculino e do feminino tá dentro de cada um de nós. Então bora lá, eu vou aproveitar enquanto as pessoas estão chegando pra avisar que já tô aqui também. Bora nessa. E vocês que já vão entrando, já vão chamando as pessoas que vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. E enquanto as pessoas estão chegando, eu vou aproveitar para me apresentar também. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta e especialista no combate da ansiedade. E na minha página tem muito conteúdo que pode te ajudar, falando exatamente de como trabalhar a nossa mente subconsciente, trabalhar as feridas que estão dentro da nossa criança interior, pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, bora nessa, né? Então, carência paternal. Quando a gente fala de carência paternal, a gente fala da falta do amor do pai na infância. E essa falta não é necessariamente porque ele não está lá. Essa falta tem vários motivos. Pode ser uma separação, pode ser um abandono mesmo, que o pai foi embora, mas muitas vezes também o pai está lá, fisicamente dentro de casa, mas não dá atenção para aquela criança. Isso também se caracteriza como carência, porque não é a presença, é a qualidade de tempo que se dedica àquela criança. E cada pessoa entende o amor de uma forma. E é aí onde está a grande questão de falar de carência paternal. O que é que esse pai aprendeu na infância dele e o que é que ele está passando para esse filho. Então essa live de hoje vai fazer a gente refletir muito sobre as nossas vivências na infância e as vivências dos nossos pais. Então bora lá. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender que toda criança, para ser um adulto autoconfiante, ele precisa de alicerces fortes. Os alicerces são a base, os pilares. E deixa eu pegar aqui meu... E quais são esses pilares? Digamos que aqui é o adulto, certo? E esse adulto, para ser formado, ele é fruto do quê? Da união de um espermatozoide e de um óvulo. Esse espermatozoide, ele representa toda essa energia do masculino, que vem do pai, que vem do avô, do bisavô, que vem de toda a linhagem masculina da sua família. Assim como a energia do feminino vem da sua mãe, da sua avó, da bisavó e de toda a sua linhagem, que traz essa energia do feminino. E são essas duas energias em equilíbrio que tornam a gente um adulto saudável. Só que nem sempre isso acontece. E aí a gente começa a perceber os desequilíbrios na vida pessoal, nos relacionamentos e inclusive na constituição das famílias. E aí o que acontece? Quando a gente não tem esse amor de pai, e a gente precisa entender que não ter o amor do pai é a criança que não entende que tem esse amor. O pai tá dando o que ele pode dar, mas a criança tem uma expectativa. E é essa expectativa de amor que não é atendida. Porque hoje, e talvez vocês aí estejam pensando,
Ah, não, meus pais são muito bons. Eu não tive problema na infância, minha infância foi ótima. Meus pais eram super amorosos. Meus pais me deram de tudo. Canso de ouvir isso. Mas quem tá falando isso não é aquela criança que viveu com os pais. Quem tá me falando isso é o adulto. Esse adulto que tá aqui conversando comigo, quer dizer, vocês não estão falando, mas estão me ouvindo, utilizando essa mente racional. Essa mente que já tem conhecimento suficiente para entender o que o pai faz. Porque eu lembro que eu estava numa formação e eu estava conversando com a hipnoterapeuta que estava começando. E aí eu falando com ela que muitas vezes a gente tem raiva dos pais e essa raiva a gente não aceita, porque é contraintuitivo você dizer que você tem raiva do pai. Ninguém vai ter orgulho, bater no peito, eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe. E ela falou, não, mas eu não tenho. Aí eu falei, eu vou te mostrar que você tem através de seus filhos. Eu perguntei, qual a idade dos seus filhos? Um com 8, o outro com 5. Eu falei, tá bom, esse de 8 anos, que já começa a querer sair com os amiguinhos, que já começa a querer brincar até mais tarde. Quando você diz pra ele que ele não pode sair, que ele não pode brincar, o que é que ele faz? Ele faz um beicinho. Gente, esse beicinho é o quê? É raiva. É a criança enfurecida porque ela não deixou fazer o que ela queria. É simples assim. Só que essa raiva não é raiva da figura do pai e da mãe, especificamente, porque eles não são a nossa origem. Mas é a raiva do comportamento que eles tiveram naquele momento. Porque aquela criança, ela não entende que o pai não deixa ele sair porque tá tarde, ela precisa dormir cedo para ir pra escola. Ou porque, já para proteger ele de ir para lugares que não são apropriados. Mas a criança, ela só quer resolver e atender aquele desejo dela de sair. E por isso que eu tô chamando a atenção que quando a gente fala dessa sensação de falta, de abandono, é exatamente relacionada ao quê? A percepção que a criança tem naquele momento. Só que sabe o que acontece? A nossa mente, ela não sabe o que é passado, presente e futuro. A nossa mente, ela é livre. E todas as experiências que a gente viveu desde lá de trás, elas ficam aqui registradas. Então, se naquele momento, quando você pediu algo e seu pai não deixou, ou seu pai era um homem muito crítico, muito rígido, ou às vezes situações em que os pais se separam, situações em que o pai bebe, ou que ameaça a mãe. E aí o que é que acontece? O filho ou a filha, ele começa a se interpor. E aí ele começa a ter essa raiva do pai, porque ele não quer ser igual ao pai. Ele começa a recriminar e julgar esse pai. E à medida que ele faz isso, ele se distancia do pai e se aproxima da mãe. E ele começa a negar esse pai. Só que, gente, tem um detalhe. Quando a gente começa a negar a nossa origem, tem uma lei sistêmica que é a lei da lealdade, na qual a gente não pode excluir ninguém, principalmente a nossa origem. Então, à medida que eu começo a excluir esse pai, tirar ele da minha vida conscientemente, o que é que acontece? O universo, que é tão perfeito, ele simplesmente faz você inconscientemente começar a repetir os padrões dos seus pais. Exatamente daquele pai que você tanto reclamava, daquele pai que você tanto criticou. Você simplesmente começa a se tornar igual a ele. Por quê? Porque à medida que você começa a olhar para ele, para não copiar, a sua mente não entende o que é não e sabe o que ela faz? Ela copia exatamente igual. Quantas vezes
E aí eu pergunto pra vocês, por exemplo, se eu falar pra vocês, não imagine um elefante azul dentro de um Fusca amarelo. Alguém aqui imaginou isso? Esse elefante azul no Fusca amarelo? Responde aqui pra mim nos comentários se alguém imaginou isso. Que eu pedi pra não fazer. Por que isso acontece? Porque quando a gente usa o não é abstrato. Então a mente não tem uma figura pro não. Então quanto mais eu falo, não olhe que seu pai é assim, é assado, que é o que muitas vezes acontece. Eu até respondi um comentário de uma pessoa que ele tava falando assim, mas as mães falam muito do pai, que o pai é ruim pra criança se afastar dele. E eu sei que é verdade. Assim como a recíproca é verdadeira. Muitos pais também falam das mães pra essa criança se afastar dele. Todos os dois estão completamente errados. Porque o casamento pode acabar. Mas a relação de pai e de mãe com o filho, ela vai até o fim. Porque o seu filho só surgiu, só nasceu, só foi criado porque se juntou o espermatozoide desse pai com esse óvulo dessa mãe. E esse em particular, porque se fosse outro óvulo, outro espermatozoide, você não seria você. E quando a gente começa a colocar culpados ou dizer que um é mau e o outro é bom, a gente simplesmente começa a negar uma parte da gente. E aí começam todos os problemas. Porque você é inteiro. Pra você entender que você tem valor, você tem que se valorizar por inteiro. Porque quando uma fruta começa a apodrecer, a outra parte que ainda não chegou os fungos, tá boa para ser comida? Não. A fruta tá toda o quê? Doente. Então, quando a gente começa a negar uma parte da gente e achar que a gente tá com problema, porque a gente não quer o contato com esse pai, a gente começa a negar uma parte da gente. E a gente começa a negar uma parte que é extremamente importante. Sabe por quê? Eu, quando coloquei o vídeo falando do medo de dirigir, porque o medo de dirigir é um medo clássico, é um medo fóbico. Mas o que é que a direção faz? O que é que qual é a liberdade que você tem no ato de dirigir? É a sua liberdade de ir e vir, você fica mais autônomo. E essa energia de ir pro mundo vem de onde? Vem do pai. Quem aqui é mãe? Comenta aqui pra mim. Porque quem é mãe sabe, quando teve o filho, o que é que faz? Hoje em dia que os pais conseguem entrar na sala de parto, o médico tira o bebê, coloca no peito da mãe para dar o primeiro acolhimento, para dar o primeiro amor. Porque esse é o papel da mãe, do cuidado, do amor, do acolhimento, de se ensinar a se cuidar. E aqui não tô criando nenhum tipo de relação com feminismo, com machismo, mas eu tô falando de como a nossa espécie evoluiu. Porque lá nos nossos primórdios, antes de se falar de feminino e machismo, essa sempre foi a natureza humana da mulher cuidar. É tanto que a parte de lavoura, do cuidado da casa, responsabilidade da mulher. Por isso que a constituição física da gente é menor do que a do homem. Isso vem de muito antes. Isso é instinto de evolução da espécie. Enquanto que o homem vem cheio de energia para ir para a luta, para ir para o mundo. Porque o homem precisava o quê? Caçar, pescar. Então, vem com o corpo mais forte, exatamente com essa constituição, para dar conta disso. Então, o que é que acontece? Quando a gente começa a negar esse homem que é quem tem essa energia de propulsão, de mandar a gente pra frente, da gente evoluir, simplesmente o que é que acontece? A gente começa a ter medo.
a ter muito mais medo que a maioria das pessoas. E aí que aparecem esses medos fóbicos. É o medo de dirigir, é o medo de viajar sozinho, é o medo de entrar no avião, é o medo de falar com pessoas diferentes, é medo de falar em público. Porque quem tem medo de dirigir não tem só medo de dirigir, não. Tem outros medos aí, que talvez não incomodem tanto, que talvez não chamem tanto atenção. Mas tem outros medos que estão aí. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Se tiver fazendo sentido, comenta pra mim. Manda coraçãozinho, o Instagram entender que essa live é importante, tá fazendo sentido pra vocês. Se tiver alguém que vocês conhecem que precisam desse conteúdo, aproveita o aviãozinho e compartilha essa live com essa pessoa. Porque olhar pra isso faz toda a diferença pra gente enquanto ser humano. Porque aqui não tô falando de homem e de mulher não, porque esse conteúdo serve pra todo mundo. Porque como eu disse, todo mundo tem uma parte feminina e uma parte masculina. Isso não é privilégio de ninguém. E eu vi muita gente nos comentários falando: ah, mas eu cresci sem pai, sei dirigir muito bem. O que que acontece? Cada um interpreta de uma forma. E aí, essas pessoas, tem algumas pessoas que realmente conseguem dirigir muito bem com a falta do pai, mas se paralisam em outras situações. E se você observar, essas pessoas, muitas vezes, essas mulheres que cresceram com essa falta desse pai, o que é que ela faz? Ela cria comportamentos para se defender disso. E esses comportamentos ela cria em várias áreas da sua vida. Se você olhar, algumas simplesmente ficam com tanto medo de se envolver com o masculino, com outros homens, que ela simplesmente passa a vida sozinha, só presa em amigos, em sair, sem constituir uma família, porque ela tem medo de se relacionar com esse masculino. São mulheres que quando estão numa relação, elas normalmente são a parte mais forte dessa relação, no sentido de querer prover. E como essa mulher tá cheia da energia do masculino, porque ela não olhou para esse pai, é aquela mulher que trabalha fora, que quer dar conta dos filhos, que estuda, que faz tudo só e de repente quer viajar sozinha, quer viajar, não consegue viajar só. É aquela mulher que antes de casar era linda, exuberante, cuidava do corpo. E aí o marido começa a podar, né? Não, essa roupa tá assim, essa roupa tá assado. Quem é essa sua amiga que você quer sair? Começa o controle. Por quê? É uma relação que começa a ficar cheia de controle, de ciúmes. Por quê? Porque esse marido, ele começa a fazer o papel daquilo que faltava nela. E o que é que faltava nela? Um pai. Então aquela mulher que muitas vezes está lá, muito bem sucedida, mas chega uma hora que ela trava, que ela para, que ela não cresce mais. Por quê? Porque a propulsão, quem faz você sair para o mundo, quem faz você ter sucesso, é essa energia do masculino. É essa energia do masculino que te diz, te dá força para dizer: esse é meu território. E essa do território, gente, é muito engraçado, porque a gente entende território muitas vezes só como é um pedaço de terra, sabe? É um apartamento, é uma casa. Não, você também é um território. Às vezes aquela mulher que vê uma amiga muito próxima do marido dela, com muita pegação, com muito entrosamento, ela não gosta daquilo, mas ela não tem coragem de chegar e afastar aquela mulher. É aquela mulher que muitas vezes ela começa a se anular simplesmente porque
Porque ela simplesmente não tem essa energia do masculino. E quando você não tem essa energia do masculino, você sofre com carência paternal, você simplesmente fica com medo. Ah, eu tenho medo dele me abandonar. Ah, eu tenho que ser boazinha para ele me amar. Ah, eu tenho que fazer tudo, porque se eu não fizer, ele não vai gostar de mim. Eu faço tudo por ele e ele não me olha. Você começa a botar o seu parceiro, a relação que você começa a estabelecer com o seu parceiro é exatamente a relação de uma criança que está querendo o reconhecimento do pai. E aí, a relação começa a adoecer. Por quê? Porque está sem equilíbrio. Porque normalmente, quando você está com essa energia do masculino em excesso, para você fazer isso, para você cuidar de tudo isso, você entra em ansiedade porque isso não é sua natureza. Você está se forçando, você está se obrigando. Então são aquelas mulheres que chegam aquela hora que está estressada, exausta, sem aguentar mais nada. Ah, tô estafada, eu não durmo, eu não me cuido, eu não dou conta de tudo. Claro! A energia do masculino, você está fazendo muito esforço para usar uma energia do masculino que você não tem. Em contrapartida, o universo sempre precisa de quê? Se complementar. Se a mulher está cheia da energia do masculino, esse homem está cheio da energia do quê? Do feminino. Então, aquele homem que não gosta de brigar. É aquele homem que normalmente ele não vai procurar briga, né? A mulher normalmente fala, sempre sou eu que brigo, sempre sou eu que tô lá. Mas por quê? Porque quando o desequilíbrio tá conformado, esse homem tá mais acomodado. Esse homem, ele não vai pro embate. Mas esse homem também começa a ir perdendo esse interesse por essa mulher, o interesse sexual. Porque aquela mulher que ele se interessou lá no início da relação, que era a mulher que você sempre foi, simplesmente você foi abandonando ao longo do tempo. Pra quê? Pra não desagradá-lo. E aí você foi se afastando de quem você era pra exatamente fazer o que ele queria. Só que isso foi o responsável por fazer você simplesmente com que ele perdesse o interesse em você. É quando aquele homem olha para aquela mulher e já não se interessa mais. Por quê? Porque ele não vê mais ali uma esposa. E não é que ele não vê. Ele vê uma mulher, mas inconscientemente ele já não enxerga mais a esposa. E é por isso que muitas vezes acontecem as traições. Porque ele começa a procurar lá fora aquela mulher que ele não vê mais em casa. Do mesmo jeito que algumas mulheres fazem isso. É aquele homem que está com tanta energia do feminino que ela simplesmente, de repente, não tem mais interesse pelo marido e começa a estranhar que tem interesse por um colega de trabalho. Então, assim, a gente precisa ficar atento com esse masculino e com esse feminino, porque ele reverbera em todas as áreas da nossa vida. É dentro da família, nos relacionamentos, é no trabalho, é na sua carreira. Sem a harmonia e o equilíbrio entre masculino e feminino, você não tem sucesso. Porque você precisa, para montar um negócio, por exemplo, eu para estar aqui botando minha cara na internet, eu precisei curar as feridas que eu tinha em relação ao meu pai. Porque eu me sentia abandonada. Meu pai morreu antes de eu ter 3 anos. E eu cresci sabendo que o meu pai morreu. Só que uma criança de 3 anos, meu pai morreu de acidente, um dia tinha um pai, no outro dia o pai não estava mais lá. Era a percepção que a criança tinha. E qual era a percepção? Ah, se meu pai me largou é porque ele não me ama. E aí eu fui matando esse masculino dentro de mim. Só que à medida que eu fui negando isso, sabe o que aconteceu? Cada vez mais masculina eu fiquei. Então,
Eu vivia sempre com calor, então tinha o cabelo grande, mas só vivia de polpa. Acessórios praticamente não usava. Batom, cor da boca. Exatamente para não chamar a atenção. Por quê? Porque era aquele masculino aflorado. O que eu precisava fazer? Ir pro mundo, ir pro mundo. E aí comecei a estudar, passei em vários concursos. Sempre querendo ser a melhor para ter reconhecimento. Para ter reconhecimento de quem, gente? Desse pai. Que simplesmente, na minha cabeça, tinha me abandonado. E eu conto muito essa história porque, por exemplo, até em relação ao medo de dirigir, eu morria de medo de dirigir. Eu tirei carteira com uns 22, 23 anos. Mas, por exemplo, eu só fui pegar em carro mesmo com uns 28, quando eu comprei meu carro. Porque eu tinha tanto medo que aí eu fui botando pra frente. Eu comprei uma casa, comprei um apartamento, paguei um apartamento para depois comprar um carro. Eu lembro que eu era a única pessoa entre os meus amigos que tinha um apartamento próprio, mas em compensação não tinha o carro. Por quê? Porque eu tinha medo. E o que é que acontecia? Toda vez que eu até dirigia sozinha, entrou alguém no carro, eu dava a chave. Ah, não, você dirige que eu não gosto não. Porque eu morria de medo. Eu morria de medo de acidente, de atropelar. Era um monte de medo. E aí foi a prática, foi me tratar que foi me ajudando. Depois eu comecei preciso viajar, preciso pegar a estrada, preciso pegar a estrada. Foi mais uma novela para pegar a estrada. Sempre com esse medo. Por quê? Porque eu não olhava para isso. Depois que eu resolvi isso, aí sim as coisas começaram a fluir. De estar no volante com muito mais segurança. De enfrentar qualquer lugar. Mas eu precisei resolver isso aonde? Dentro de mim. Sem resolver isso dentro de mim, eu simplesmente não ia conseguir fazer o que eu fiz. Por quê? Porque me faltava essa energia de mais segurança e de mais autoconfiança. Porque imagine um prédio que um dos alicerces ele não está firme, o prédio cai. Os alicerces, os pilares são a base mais importante. E esses alicerces estão aonde? Na nossa infância. É pai e mãe. Só que o que eles fazem é o que eles conseguem fazer, gente. É o dar e o receber. Eles só podem dar pra gente o que eles receberam. E aí onde tá a grande questão. Vou aproveitar, dar uma paradinha. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês acham que realmente tem sentido essa energia do masculino, essa energia pra propulsão? Vocês percebem isso na vida de vocês? Comenta aqui pra mim, pra eu saber se tá fazendo sentido pra vocês. E eu vou aproveitar pra dar uma ótima noite pra quem foi chegando. Pra Edi, pra Márcia, pra Tere, pra Bruna, pra Jaciene, pra Gabriela e pra todos os outros que já entraram e já subiram. Sejam todos muito bem-vindos. Pra Vitiligo Potiguar também, uma querida amiga da internet, mas que eu admiro muito, que já vinha se mostrando com as questões do vitiligo, que a gente vê tantas pessoas com, mas que ainda se escondem. Então, quando a gente vê alguém se mostrando sem medo de ir numa praia, de estar de biquíni e estar ali feliz, aproveitando a vida dela, então, que é um exemplo também de mulher. Seja muito bem-vinda, uma ótima noite. Então, gente, quando a gente fala dessa... vou aproveitar e beber um golinho d'água enquanto vocês me respondem. Neuza, uma ótima noite, Neuza. A Neuza tá falando, tá fazendo sentido pra mim. Sim. E é importante, gente. Linda noite, minha linda. Obrigada, minha gata. E, gente, é importante a gente entender que quando a gente fala dessa questão da carência paternal, não é, às vezes, o pai tá dentro de casa. Mas é aquele pai que você olha e acha fraco. E não entende o comportamento. É aquele pai que você tá ali criticando. Você diz, não, eu amo meu pai.
É o adulto falando. Mas quando a criança lembra daquele homem que ficava bebendo e às vezes batia, xingava. É aquele homem que muitas vezes partiu para bater na mãe e que a criança via aquilo e ficava assustado, com medo. Então, assim, ou às vezes era aquele homem muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, que a mulher falava, ele não respondia, e a criança começa a ter raiva, por quê? Porque ele não se defende. A criança quer salvar o pai. E toda vez que um filho quer salvar pai e mãe, sabe o que acontece? Esse filho não prospera. Esse filho não vai pro mundo. Porque pai e mãe tá no passado, gente. Pai e mãe não está no futuro. E é por isso que quando um pai ou uma mãe perde um filho, é tão doloroso. Porque é contraintuitivo. A gente espera que os mais velhos vão antes que os mais novos. E por isso que dói tanto. E por mais que você queira salvar seu pai e sua mãe, você não vai conseguir. Porque seu pai e sua mãe deu algo que você nunca vai conseguir retribuir. Que é o quê? A sua vida. Sem eles, você não existiria. Do mesmo jeito que sem você e seu marido, os seus filhos não existem. Não existiriam. Não seriam eles. Porque se fosse qualquer outro homem, eles não seriam eles. Se fosse concebido em qualquer outro dia e fosse outro espermatozoide que juntasse com seu óvulo, seus filhos não seriam seus filhos. Então, negar o papel do homem na vida da criança é simplesmente deixar uma ferida que lá na frente ela vai precisar olhar para poder ter prosperidade, para poder ter sucesso, para poder ter confiança. Para poder ter confiança. Para ter um relacionamento saudável. Por quê? Se você tem falta de um pai e você tá ali preso nessa esfera da mãe, que você buscou ajudar, que você buscou consolar, porque aquele pai era agressivo, aquele pai te machucava, aquele pai traía. Simplesmente, sabe o que acontece? Você começa a se relacionar com homens que têm o mesmo padrão que seu pai. Por quê? Porque você vai atrás do masculino. Sendo que aquele masculino é um masculino que está cheio de energia do feminino. É um masculino que vai ter todos os comportamentos do seu pai. Sabe aquela mulher que fala, eu quero um homem completamente diferente do meu pai. E quando chega lá, ela acaba encontrando quem? Um homem que bebe, um homem que é agressivo. Por quê? Porque ela só conhece aquilo, gente. O ser humano, ele aprende por associação. A gente sabe hoje o que é um caderno porque a gente conhece um caderno. A gente sabe que isso é um óculos porque a gente conhece um óculos. A gente sabe o que é dia porque a gente sabe o que é noite. A gente associa. Então, uma criança que cresceu com o pai com determinado comportamento de agressividade, de alcoolismo, ela provavelmente vai procurar um homem com essas características, porque é isso que ela conhece, foi isso que ela viu. Porque ou a gente procura igual, ou procura o extremo oposto. Por quê? Porque padrão é o que a mente aprende. Essa é a grande questão. E o que a mente aprende, ela simplesmente é o que ela procura. Sabe aquelas mulheres que dizem, mas meu dedo é podre, eu não dou sorte com nenhum homem. Eu só escolho a pessoa errada. Sabe o que é? É a sua programação. Pode ter 10 homens, 9 que seriam os homens perfeitos. Mas é exatamente aquele que você acha que é o torto, que a sua mente vai. Por quê? Porque é o que ela conhece. Porque é inconsciente que essa atração acontece. Gente, eu vou dar mais uma paradinha para dar uma ótima noite, porque chegou a Marcília, que é hipnoterapeuta Omni, o Laerte, meu querido Laerte, seja muito bem-vindo também, que é outro hipnoterapeuta Omni também.
a Rafaela, esteticista, a Claudineia, a Regiane. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite para vocês. Essa noite que a gente está falando de carência paternal. Então, olhar para esse pai e cuidar dessas feridas é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Por quê? Porque aí você começa a estabelecer os padrões de autoconfiança, esses padrões de controle, de autoconfiança, de propulsão para a vida. É assim que você se torna um realizador, ao invés de um procrastinador. Sabe aquela pessoa que procrastina tudo, que tem medo? Porque a procrastinação, gente, é um padrão de quem tem medo. A pessoa não faz com medo. E aí aquela pessoa que procrastina a vida. Porque ela tem medo de tudo. E aí o tempo passa. E você fica com essas feridas sem viver o que você tinha para viver. Sem ser a pessoa que você nasceu para ser. Porque simplesmente você tem medo de se mostrar, medo de se expor, medo de ser julgada, de ser rejeitada de novo, de ser abandonada de novo. E sabe qual é o mais interessante disso? Porque quando a gente fala de carência, a gente está falando de falta de amor. Essa falta de se sentir pertencente. E aí você vai buscar nos seus relacionamentos esse amor que você não teve na infância. E aí é onde acontecem esses relacionamentos abusivos, esses relacionamentos cheios de dependência emocional, no qual você acha que o outro é a sua vida. Por quê? Porque tá um buraco dentro de você. E, gente, na natureza não existe espaço vazio. E aí, se você tem esse buraco do amor, esse buraco relacionado ao seu pai, simplesmente você vai tapar esse buraco com alguma coisa, com outro alguém. E é aí que começa a dependência do outro. E é interessante que é uma dependência que fica tão forte que você acha que o outro é você. E você não quer sentir aquela dor quando, por exemplo, você sabe que aquele homem tá te traindo, você sabe que ele tá te machucando, você sabe que ele não é mais pra você, que aquela relação tá perdida, que não tem mais jeito. Mas você acha que se aquele homem for embora, você simplesmente vai morrer. Ou se aquela mulher for embora, você acha que não existe mais vida pra você. Por quê? Porque ali você tá revivendo a dor daquele pai te abandonando. Na realidade, é aquela criança lá de trás que não sentiu o amor do pai, que tá vendo ele embora de novo. E aí você não aguenta mais aquela dor. E é por isso que nessa hora a ansiedade ataca, é crise de pânico que começa. Por quê? Porque você simplesmente tá ali, presa naquela criança que só queria o amor do pai. E que o recebeu da forma que o pai tinha. Porque algumas pessoas até me dizem, mas Yane, eu não recebi o amor do meu pai. Porque ele me deu, eu fui para adoção, coisas desse tipo. Mas, gente, a gente precisa entender que os nossos pais, eles dão, novamente, aquilo que eles têm. E muitas vezes, esse dar, te deixar num lar para adoção, é simplesmente a melhor coisa que ele pode fazer por você. Porque às vezes ele vive numa situação que ele não dava conta. Porque se você tá vivo, é porque seu pai, sua mãe, te amou do jeito deles. Quando a gente começa a julgar o outro, aí a gente começa esse processo de tirar essa parte que a gente está julgando dentro da gente, porque a gente acha ruim e a gente só quer ser bom. E aí a gente julga o outro sem muitas vezes olhar para esse passado.
Há alguns dias eu atendi uma cliente que, por exemplo, ela dizia: ai, Anne, mas meu pai não me amava, ele me batia demais, eu sofria muito porque ele era muito rígido, aquele tempo todo, tudo batia, fizesse certo, apanhava, fazia errado, apanhava, tudo apanhava, principalmente quando ele estava bêbado. E aí eu falei: mas o que é que tinha? Eu perguntei pra ela, o que é que tinha por trás desse bater? Ah, mas ele batia porque eu queria sair, porque eu queria ir pra rua. Muitas vezes era a forma dele dizer: minha filha, a rua é um lugar perigoso pra você, fique em casa. Só que a gente não entende que, por exemplo, nossos pais vieram de uma época que eles aprenderam apanhando. E olha que se a gente reclama que apanhava, eles apanharam muito mais. Eu já atendi clientes de caso de falar que a avó pegava a mãe e batia a cabeça na parede para ela aprender. Porque quanto mais antigo, mais esses castigos físicos eram mais fortes. Hoje em dia você não pode nem dar uma palmadinha que tudo é conselho tutelar, tudo vai dar errado. Na época da gente, a gente ainda tomava, mas nada como as surras que provavelmente nossos pais tomaram. E aí cabe a gente olhar para eles com compaixão, no sentido de falar: ah, meu pai, agora eu lhe entendo. Será que se você estivesse no lugar dele, você faria diferente? Quantas mães eu vejo hoje me procurar para cuidar dos filhos, dizendo: ah, meu filho é assim, meu filho é assado. Por quê? Porque a mãe tá estressada, grita igual uma louca com a criança. E sabe o que é mais interessante, gente? É que a gente tá numa fase, e aí eu não sei a idade de vocês, mas se tiverem nessa faixa entre seus 40, 50, 60 anos, que a gente vem de uma época, quem é do século passado, né, digamos assim, dos 1900 e alguma coisa, que falar de saúde mental era pra louco, ir no psicólogo era maluco. Ninguém queria ir. Psiquiatra, aí pronto, já vai internar. E assim a gente cresceu com nossas feridas, que a gente tá resolvendo agora na fase adulta, aqueles que estão predispostos. Eu tenho vários amigos tomando remédio para depressão, para ansiedade. Quando eu falo, eu vejo eles achando: essa mulher ficou louca. Graças a Deus que eu fiquei louca e me cuidei disso tudo sem remédios. E tô aqui ajudando outras pessoas a se livrar disso tudo sem remédios. Porque o remédio não trata essas dores. O remédio não trata o que você está sentindo. O remédio simplesmente alivia o sintoma. E alivia o sintoma por pouco tempo. Sabe por quê? Porque esses sintomas, gente, é como se eles estivessem numa panela de pressão. Você é como se fosse uma panela de pressão que tá aí, com isso tudo cheio, só dando pressão. Chega uma hora que explode. E aí não tem remédio, não tem nada que segura. Aqui a Lu até colocou 58, amor. E é isso, Lu. Veja, lembre aí, lá de trás, se você podia falar de saúde mental. E eu digo isso, gente, porque eu também sou enfermeira. E, por exemplo, até no trabalho, essas questões de afastamento por saúde mental, até um tempo atrás, a legislação sequer considerava. Porque ansiedade é frescura, depressão é frescura. Hoje em dia que esse contexto está mudando. E aí, a importância da gente olhar para dentro da gente. E a resposta para a gente ter uma vida em equilíbrio e vencer a ansiedade, e vencer a depressão, e conseguir dirigir para ser livre, para aprender a dizer um não quando quiser, sem ter medo de ser rejeitado, sabe? Para começar a colocar os seus projetos para o mundo. Vocês acham que eu, sem tratar as feridas do meu pai, eu estaria aqui na internet? Nunca. Por quê? Porque aqui é um território.
Na sexta-feira que eu fiz esse Reels do medo de dirigir, por exemplo, que algumas pessoas criticaram, logo no início veio aquele desconforto assim, eu falei, é a opinião deles, a minha, e eu cheguei lá e respondi. Por quê? Porque eu falo o que eu quiser. Aceita quem quiser. Não faz sentido pra você, não precisa me ouvir. Mas eu sei que faz sentido pra muita gente, porque eu ajudo muita gente, já vi muita gente sair disso, se cuidando. Só que tem gente que acha que não precisa de ajuda. Eu já fui dessas, viu? Preciso confessar. Não tô aqui criticando, não. Porque eu já fui essa, que tinha que ser a Mulher Maravilha que dá conta de tudo. E sabe o que eu ganhei? Estafa. Sabe o que eu ganhei? Muita dor nos ombros, de andar com os ombros sempre pesados, cheia de tensão. Foi isso que eu ganhei. Foi o vitiligo que foi crescendo. Foi peso que foi aumentando. Foi desconforto em todas as áreas. Foi um relacionamento que foi se desgastando. Foi isso que eu ganhei. Por quê? Porque eu não quisia olhar pra mim. Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E sabe o que eu fazia com minhas dores? Chorava no travesseiro. Chorava tanto que dormia. E no outro dia levantava para ir trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas as feridas estavam todas lá dentro. É aquele dia que você explode com outro que você não sabe por quê. E no fundo, é exatamente aquele comportamento que você via seu pai ou sua mãe tendo. Então, sabe aquela mulher que às vezes está ali esperando esse carinho? Era a criança que chegava, fazia de tudo para agradar o pai. Sabe a cartinha do Dia dos Pais? E o pai não retribuía. E aí ela chega pro marido, faz um presente, faz um jantar e esse marido não reconhece. Aí o que é que ela faz? Ela explode. Você não me ama, você não valoriza nada do que eu faço. Por quê? É com esse marido que ela tá explodindo? Não. É aquela criança dela que queria o reconhecimento do pai que não teve. Como ela não gritava com o pai, ela não explodia com o pai, esse marido que representa o pai é com quem ela explode. E vocês acham que quem aguenta isso? Do mesmo jeito, gente, o contrário também acontece, viu? Eu tô dando esse exemplo, mas o contrário também acontece. Daquele homem que queria esse reconhecimento do pai, que queria estar próximo do pai, e que o pai rejeitava, principalmente quando estava bebendo. E o que é que acontece? Quando ele pede alguma coisa para a mulher e a mulher não faz, ele explode com a mulher. E essas relações, elas acontecem tudo de forma inconsciente, gente. Ninguém sabe o que é que tá fazendo. Tipo, eu tô fazendo isso porque era o que eu queria que meu pai fizesse. Não, isso acontece inconscientemente. Por quê? Porque simplesmente é padrão de comportamento que a gente aprendeu. E aí a gente cresce achando que ansiedade é genético. A epigenética já mostra que as doenças de fundo genético, a genética contribui com 30%, no máximo 30%. O restante é ambiente e comportamento. Ou seja, 70% depende do que a gente vive e do que a gente se comporta. Ou seja, se a gente se cuidasse, nada dessas doenças que a gente vê hoje precisariam acontecer. Deixa eu dar só uma paradinha, dar uma ótima noite para minha irmã que entrou aí, pro Eduardo de cá, que ele trouxe aqui, ó. A cultura do brasileiro tem medo de saúde mental. Muitas crenças temem ser excluídos. A Lu botou ótima explicação. Gratidão, Lu. E é verdade. Por quê? Porque ainda para aquele fantasma da discriminação, né? A reforma antimanicomial, ela é recente, inclusive estavam querendo destruí-la novamente, ela mal se fortaleceu, a gente quer tirar ela de campo. Tá retornando, graças a Deus. Mas assim, é importante a gente estar olhando para isso com muito mais cuidado. É porque a gente não pode deixar de esquecer que, por exemplo, tem vários interesses, por exemplo, numa indústria farmacêutica aí, que é cheia de dinheiro também.
Tem a cultura do que é mais fácil, ninguém quer ter esforço, o remédio me tranquiliza. Mas quantas pessoas você conhece que usa o remédio, parou de usar remédio, tem crise, daqui a pouco acontece alguma coisa, precisa aumentar a dose? Fica dependente do remédio, mas não resolve o problema. E o pior de tudo, gente, não é o gasto com dinheiro, o gasto do dinheiro com as medicações. Não. É o tempo que você está perdendo da sua vida de ser livre, de ser feliz, porque esse tempo que você está abrindo mão de olhar para você e buscar a causa dos seus problemas, você simplesmente está abrindo mão do seu tempo de vida, e esse não volta, não tem dinheiro que faça você recuperar a sua liberdade de decidir quem você quer ser. Quando eu olho para minha vida para trás, aí eu tava conversando com um amigo, ele falou, não, mas você viveu muita coisa. Eu falei, eu vivi muita coisa, mas eu deixei de viver muita coisa que eu queria. Eu vivi muita coisa pros outros. Para que os outros me reconhecessem, para me sentir amada pelos outros, para dar satisfação pros outros. E para mim. Para ter a minha satisfação, que foi que eu fiz. Muito pouco ou quase nada. E não é porque eu não podia fazer não, gente, é porque a mente minha, a minha mentalidade era presa em vários conceitos que hoje não me fazem o menor sentido. Era uma mente presa em várias dores. Era uma mente presa na escassez, era uma mente... E só fazendo um parênteses dessa questão da escassez, que tem a ver com a prosperidade que essa energia do masculino traz, é que, por exemplo, quantas vezes eu tinha dinheiro na conta, mas eu não viajava porque eu não queria tirar o dinheiro da poupança, porque na época eu ainda usava poupança para economizar, para guardar o dinheiro. Quantas vezes eu cheguei no restaurante, tinha dinheiro na conta, mas eu não queria mexer nesse dinheiro, o que é que eu fazia? Eu olhava o prato mais barato. Não me dava, não comia o que eu queria. Quantas vezes eu deixei de viajar com amigos, oportunidades de viagens legais com preço interessante, porque eu não queria tirar esse dinheiro. Porque se eu não botasse 10 reais que fosse na poupança, era um mês perdido. E eu pensava, tomara que esse mês passe logo para eu poder botar dinheiro. Pra quê? O dinheiro não pode ser o nosso objetivo final, gente. O dinheiro é o meio. E você vai ter mais ou menos dinheiro como resultado do que você faz. Você não pode ter como objetivo final ter o dinheiro, porque o dinheiro por si só não vai te dar prazer. Porque você nunca vai achar suficiente. O dinheiro tem que ter, ele é muito bom e a gente precisa dele, mas por conta do que ele nos proporciona. Ter o dinheiro na conta, porque se a gente for olhar o dinheiro do mundo, nem existe essa quantidade de dinheiro no mundo. Ela é virtual. Hoje em dia não tem lastro para a quantidade de dinheiro que tem no mundo. Então, se a gente não pensa no dinheiro como uma forma de ter felicidade, de doar, para quem a gente acha que precisa, de ter conforto, para que ele adianta? Essas cédulas, se a gente não tiver um objetivo para elas. E se a gente ainda tem as mazelas de não ter esses pilares da autoconfiança do pai e da mãe, pior ainda. Porque a gente vai ficar preso achando que o dinheiro vai faltar a vida inteira. E aí, as pessoas falam, não, Iane, mas eu preciso juntar dinheiro. Quando me dizem que precisa juntar dinheiro, que foi o meu discurso por mais de 40 anos, eu já sei que é uma pessoa que está presa nessa mente da escassez. Por quê? Ela, em vez de ter o dinheiro como seu aliado, e ela mandar no dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar, ela trabalha pelo dinheiro. Ela trabalha, sabe, um cachorrinho correndo atrás do rabo? É isso que acontece. Porque ela sempre está achando que vai faltar, então ela sempre vai trabalhando mais, trabalhando mais. Como eu vi num período,
Eu vi amigas tendo que trabalhar para pagar imposto. Eu tenho colegas que dormem um dia não, né? Uma noite em casa. Eu tenho uma amiga que passou um período da vida que nos 30 dias do mês ela folgava um sábado para conciliar 3 empregos. Porque como a gente é da área da saúde, ela é enfermeira também, ela conseguia conciliar 2 vínculos no hospital e um de PSF. Que qualidade de vida é essa, gente? A gente veio pro mundo para isso? Só que isso é a gente correndo atrás, sabe o quê? De reconhecimento, de dinheiro. A gente tá invertendo o processo. Porque o dinheiro é o fruto, é o resultado. É o resultado do que você faz pro mundo. Do que você doa. Do que você transforma. E quanto mais você se abre para fazer isso, mais o dinheiro entra, porque é natural. Só que você precisa estar alinhado a fazer aquilo que faz sentido para você. E para isso você precisa ter esse equilíbrio entre a energia do masculino e do feminino. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que a energia do masculino é a energia que vai te dar força para você andar, para você ir pro mundo, para você montar um negócio, para você passar no concurso, seja lá o que fizer sentido para você. Sem a energia do feminino, você também fica com medo, sabe por quê? Porque quando um pai bota uma criança para andar de bicicleta, e aí vocês que têm filhos, me digam, quem ensinou o filho de vocês a andar de bicicleta? Foi vocês? Foi a mãe ou foi o pai? Enquanto isso, eu vou dar uma ótima noite pra Fefa que entrou. A Lu colocou aqui, ó. Eu me livrei de 8 remédios com seu método de ensino. É surreal o resultado. Tá vendo aí? Por quê, gente? Porque é simplesmente a mudança que a gente faz dentro da gente. O poder não tá fora. O poder tá dentro. Só que a gente quer buscar fora o que não tá dentro. E enquanto vocês me respondem quem ensinou o filho de vocês a andar de bicicleta, eu vou aproveitar, enquanto eu falei dessa questão de dentro ou fora, uma questão relacionada a essa questão do autoconhecimento, que é uma parábola de um homem. Boa noite, Fefa. É um homem. Ai, deixa eu aproveitar e beber um gole d'água, viu, gente? Um homem, ele chegou em casa e e colocou as chaves do carro e não lembrava aonde. E como faltou luz, ele não conseguia enxergar. Então ele procurou um pouco e aí, sem achar, foi ficando irritado e desistiu de procurar ali dentro. Porque quando ele olhou para a janela, ele viu aquela fresta de luz, porque estava uma lua muito bonita do lado de fora. E ainda tinha um poste que estava iluminando uma região próximo do carro. E aí o que ele fez? Ele simplesmente saiu de dentro da casa dele, onde ele havia perdido as chaves e estava sem luz, e se direcionou para este carro, para procurar essas chaves ali naquela luz. E ele procurava, rodava ali ao redor do poste. E aí um senhor, passeando com seu cachorro, muito gentilmente se ofereceu para ajudar ele a procurar. Mas aí ele perguntou: meu filho, onde você perdeu as chaves? Aí ele falou: dentro de casa. E aí esse senhor, muito sábio, perguntou para ele: e faz sentido procurar essas chaves do lado de fora se você as perdeu lá dentro? Essa é a pergunta que eu faço para vocês refletirem. Porque se a gente observar, a gente nasceu perfeito, gente. As crianças nasceram, todas as crianças nasceram perfeitas. É exatamente o que a gente vai aprendendo ao longo da vida que vai modelando a gente. E aí a gente vai adoecendo. Porque as doenças, elas simplesmente são reflexo de situações que acontecem no corpo. Praticamente todas elas. Todas elas têm um significado.
que quando a gente olha o que acontece dentro da gente, a gente consegue revertê-las muitas vezes. Eu já acompanhei um caso, por exemplo, de um homem. Ele teve, inclusive hoje ele é hipnoterapeuta também. Ele teve um linfoma. E quando se buscou a causa, esse linfoma era fruto de uma carência paternal. O pai dele, muito austero, muito rígido, educou ele assim. Ele tem uns 40, próximo dos 50 anos, então naquela época, quando ele tinha uns 12 anos, o pai, orientando ele contra a sexualidade, dizia que mulher era um objeto, então levou ele para um prostíbulo para perder a virgindade, para aprender a ser homem. E ele cresceu assim, achando que mulher não tinha valor, achando que a mulher só estava ali para satisfazer ele. E assim ele foi criando relacionamentos, deixando muitas cicatrizes em muitas mulheres. Até que um dia ele encontrou uma mulher pela qual se apaixonou e que queria casar. E simplesmente, quando estava tudo bem, casamento marcado, noivo, começou uma dor nas pernas, uma dor nas pernas, uma dor nas pernas, foi investigar um linfoma. E aí, ele foi, um pouco antes já debilitado, fez, inclusive, foi a época que ele conheceu a hipnoterapia e foi pra lá se tratar, estudar. E, gente, o que é que aconteceu? Passou pelo processo de quimioterapia. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo com ele, porque os exames sempre parecia que ele nem estava usando. E o câncer simplesmente foi extirpado com o tratamento. Que as pessoas falavam que, por exemplo, quando faz a quimioterapia, tende a enjoar, a perder peso. Com ele não acontecia nada. Inclusive, vários desses médicos, desses enfermeiros, desses fisioterapeutas que estavam lá, se tornaram clientes dele. Porque viram o poder que está dentro da mente dele. E qual a diferença dele pra gente? Nenhuma! Nenhuma! A única diferença é que ele tinha um conhecimento e usou. Por quê? As respostas pra gente estão dentro da gente. Se a gente tem a disciplina e a força de vontade de fazer elas vir, elas vão vir. Porque as suas experiências é que vão te dar as respostas. Porque eu costumo dizer, as pessoas falam, mas não é assim, é como é que a mente funciona. Eu falei, gente, se a mente não enganasse a gente, todo mundo que queria emagrecer, emagrecia. Todo mundo que queria parar de fumar, parava. Porque todo mundo sabe o que precisa fazer. Só que a gente precisa entender que a gente precisa comandar a mente, não deixar a mente comandar a gente. Porque você não é sua mente. Você não é seus pensamentos. Você não é um braço, não é uma perna. Se sua mão quiser lhe dar um tapa na cara, ela dá? Não. Você controla. Porque a mente você deixa te controlar. Porque a mente você deixa fazer com você o que você quer. O que ela quiser. Porque pra mente você abre exceção. De deixar o medo te controlar. De deixar sem... Por exemplo, o medo de entrar no elevador, o medo de dirigir. Porque você deixa isso te controlar. Porque qual é a lógica de um adulto ter o medo de dirigir? Qual é a lógica de um adulto ter o medo de conversar com uma pessoa? Uma das perguntas que me fizeram do medo de dirigir falou: mas eu tenho medo de atropelar alguém. Quantas pessoas aqui na live dirigem? Quantos de vocês dirigem? E quantos de vocês já atropelaram alguém? Tem muito mais pessoas dirigindo sem nunca ter atropelado alguém do que o contrário, gente. Isso é desculpa que a mente arranja para vocês não fazerem o que vocês querem. E aí o poder de se livrar de tudo isso tá onde?
com vocês. Assim como o poder de me livrar das minhas travas está comigo. Tá tudo aqui dentro. Porque imagine que a gente é como se fosse uma árvore. Imagine uma árvore, uma planta bonita. O que é que acontece? De repente você tem uma árvore em casa e os frutos estão tudo felizes. Vou dizer uma goiabeira. Tem uma goiabeira lá no fundo. E as goiabas quase que não estão florescendo. Ou tá cheia de bichinho, pequenininha, sem doce. Vocês vão fazer o quê? Vão colar goiabas bonitas lá? Vão botar algum remédio para cuidar desse fruto que tá assim bichado? Ou vai cuidar da raiz dessa goiabeira? Pra ela ficar forte e bonita? Pra ela ter viço? Pra aí os frutos nascerem mais abundantes? Assim é com a gente. O que a gente tem aqui dentro é o que a gente projeta aqui fora. Se aqui dentro de mim só tem medo, só tem pensamento negativo, só tem eu presa a sintomas de ansiedade, sabe o que acontece? Aqui fora, tudo isso vai estar se refletindo. É aquela pessoa que acha que tudo só acontece com ela, que tá tudo errado, que o mundo é péssimo, que o mundo tá se acabando. E não é isso. É simplesmente olhar pra dentro de si e fazer diferente. E olhar pra dentro de si é exatamente resgatar esse masculino e esse feminino. Esse masculino, que é o tema de hoje, que vai te dar essa coragem, que vai te dar essa base da autoconfiança, de ir pra frente, de fazer sucesso, de prosperar. É isso que esse masculino faz com você. Esse masculino vai simplesmente te dar essa energia de propulsão, essa energia de ir pro mundo, essa energia de lutar pelo seu território, de falar que quem manda sou eu, de ter coragem de dizer um não quando te interessar, de ter inclusive coragem de pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não, é sinal de coragem. Há poucos dias, por exemplo, eu fiquei surpresa com uma jogadora olímpica de vôlei, a Valeuska, que ganhou vários títulos, inclusive tipo de melhor do mundo para ela, de, se eu não me engano, eu agora não lembro a função dela, e simplesmente fez uma entrevista e menos de uma semana depois encontraram o corpo dela na varanda do primeiro andar do prédio que ela morava. Se jogou do 17º andar, depois de beber. E ninguém sabia que tinha nada. Né? Ninguém sabia que estava passando por dificuldades. Por quê? Porque a gente cria as nossas armaduras. A gente cria as nossas capas. E são essas capas que a gente cria que cansa, que faz pesar, que faz a gente simplesmente adoecer. São exatamente essas capas que simplesmente seguram a gente. Porque ao invés de você ser você, você cria um personagem. Um personagem. E um personagem, olha as atrizes, os atores, eles não vivem o tempo todo aquele personagem. Por quê? Porque adoece. E quantos, por exemplo, usam essa profissão para esconder suas dores, né? Porque passam tanto tempo interpretando que aí interpretam um papel da sua própria vida. E aí a gente vê casos de atores que depois a gente vê com ansiedade, com depressão, que se mata. E a gente fala, poxa, mas era alguém de sucesso. Poxa, era alguém cheio de dinheiro. Por que fez isso? Porque, gente, o que preenche o ser humano não é dinheiro, não é sucesso. É amor. É você ter esse amor de pai e mãe. E aqui a Fefa me perguntou, tem como se autoprogramar para ser mais autoconfiante? Tem. Primeiro passo, resgatar pai e mãe dentro de você. Porque agora que a gente é adulto, a gente que tem que tomar conta dessa criança e fazer esse papel de pai e mãe.
Porque a gente começa a tratar essa criança que a gente foi para entender que o pai e mãe da gente deu pra gente o que eles podiam dar. Então, assim, a gente tem que agradecer o que a gente é hoje porque eles deram pra gente. É a nossa origem, independente dele ter dado o que a gente queria ou não, eles deram o melhor que eles puderam. Porque hoje, quem é pai e mãe deve passar pelo conflito de querer dar coisa pro filho que não tem condição. Deve querer fazer de um jeito que às vezes o filho pode não entender que é o melhor. Porque quantos pais e mães hoje em dia eu vejo colegas que trabalham igual loucos, que passam duas noites em casa ou um final de semana por mês para pagar as melhores escolas, o inglês, o francês, o jogo de tecnologia, porque é pro futuro isso e aquilo outro, e simplesmente não estão pros filhos para dar o amor, para dar a proteção, para estar lá do lado, porque uma banca, porque quem toma conta da criança é a babá, é uma governanta, seja lá o que for. Mas ele tá fazendo o quê? Ele tá demonstrando o amor dele e dando o melhor que ele pode. Mas lá na frente esse filho muitas vezes vai sentir a falta dessa presença. Porque, gente, o que a criança quer não é roupa, não é brinquedo, não é doce. É o carinho do pai e da mãe. Porque vários dos meus clientes chegam com essa queixa. Ah, mas eu tive uma infância ótima, foi tudo maravilhoso, meu pai e minha mãe estavam lá o tempo todo. Mas não tinha. Teve um, por exemplo, que eu lembro, foi até um homem, que ele falou, mas eu comecei a pegar no carro com 14 anos, 13 e 14 anos, porque meu pai me deu um carro quando eu tinha 13 para 14 anos. Minha mãe não dirigia e lá em casa tinha 3 carros. Um era o meu. Quer dizer, ele fazia de tudo para agradar o filho, mas ele não dava o principal. Tava esse homem cheio de ansiedade, sem conseguir dormir, sem conseguir descansar. Por quê? Porque ele negava, ele não tinha o pai dentro dele, usando maconha para se acalmar. Porque os vícios, gente, faz parte de uma forma de você se acarinhar. É uma forma, você procura o vício como uma forma de você se acolher. Maconha, álcool, cigarro, você usa para tapar o buraco do amor. E aí toda vez que esse buraco começa a aparecer, você vai lá e usa a droga de novo. Você vai lá e faz isso de novo. É a pornografia. As pessoas procuram isso para se acolher, para tapar esse buraco. E procuram cada vez mais. Por quê? Porque como esse buraco ele não fecha só, o que acontece? Vai lá sempre procurando e tapando com o vício se tornando cada vez maior. Mas voltando aqui à pergunta da Fefa, de como se autoprogramar para ser mais autoconfiante, primeira coisa é resgatar esse amor de pai e mãe. Como é que você faz isso? Você faz isso entendendo que agora você é adulto, você precisa também acolher a sua criança interior. Essa criança que faz birra, essa criança que às vezes bate o pé no chão. Por quê? Porque quando a gente vira adulto, quem é responsável pela gente somos nós. Ontem eu estava atendendo um cliente que hoje em dia ele mora na Holanda. E aí eu estava fazendo atendimento com ele. E é um jovem, tem 24 anos, tem uns 8, 9 meses que tá lá. E aí ele teve aqui no Brasil tem uns 2 meses. E ele falou, mas Iane, eu não consigo mais conversar com meus amigos porque eles são tão imaturos. Porque eles não... A maioria não trabalha, ainda tá na casa dos pais e tal. Tem alguns que trabalham, mas mesmo assim eu não consigo conversar. E foi quando eu falei pra ele que o que aconteceu? À medida que ele se tornou adulto, começou a ter seu próprio dinheiro, começou a ter seu território, ele se tornou um adulto. Porque o adulto, gente, não é a idade que diz que você é adulto. É, a sua mente.
É a sua mente que sinaliza isso. E sabe quando é a mente que você tem a mente de um adulto? Quando você se banca. Quando você tem a sua casa. Quando você tem o seu território. E para você fazer isso, você precisa estar com pai e mãe alinhados. Porque se você tem 25, 30, 40 anos e tá morando com pai e mãe, simplesmente você ainda é uma criança. Por mais que você diga que, mas eu tenho meu dinheiro, eu pago minhas contas, mas é mentira, porque você tá ali como âncora, como uma muleta. E assim você não vai pro futuro. Então é aquela pessoa que diz, mas eu não consigo, a minha carreira não prospera, eu não consigo fazer isso. Claro, ainda você tá preso naquela criança que quer o amor de pai e de mãe, que quer salvar o pai e a mãe. E quando você quer salvar o pai e a mãe, você tá olhando pro passado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para ter mais autoconfiança é resgatar o masculino e o feminino que tem dentro de você. É fazer as pazes com pai e mãe e resgatar esse feminino. Anne, meu pai morreu, minha mãe morreu. Existem várias terapias que trabalham com o subconsciente que você consegue resgatar pai e mãe. Por quê? Porque nas terapias que acessam o subconsciente, você usa a imaginação. Porque a sua mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Por que a gente chora assistindo o filme? A gente não tá dentro do filme, a gente não sabe que o filme é mentira e mesmo assim a gente chora. Por quê? Porque a mente não sabe que aquilo é uma mentira. A mente tá ali e ela simplesmente entra em sintonia com aquilo. E isso é um processo de hipnose. Porque, por exemplo, a terapia que eu utilizo para acessar o subconsciente e ajudar nesse resgate de pai e de mãe é exatamente a hipnoterapia. Porque as pessoas acham que hipnose, hipnose, eu vou perder o controle, eu não vou lembrar de nada, e se mexer minhas feridas e doer mais. Não. Essas feridas estão aí dentro. E são elas que estão te segurando de viver a vida dos teus sonhos. Com a hipnoterapia, com esse acesso ao subconsciente, você simplesmente vai enxergar isso e mudar o significado. Porque, gente, a questão não é o fato em si, não é o que aconteceu. A questão é como a sua mente interpreta. E como é que a mente interpreta? Cada um interpreta de um jeito. Porque se eu pegar aqui, essa bonequinha, se eu pedir para cada um de vocês desenharem, cada um de vocês vai desenhar de um jeito. Não importa quantas pessoas tivessem, ninguém ia desenhar igual, porque cada um vê pelo seu olhar. Seja de cor, seja de tamanho, tudo, cada um vê pela sua visão. Então, é simplesmente ressignificar essas feridas que tem aí de pai e mãe, para você simplesmente seguir cada vez mais confiante. Uma outra questão é você entender que você é adulto, que se banca, que tem seu território, que tem autonomia. Você simplesmente cuida dessa criança. Por quê? Como eu falei pra vocês, o vídeo que eu fiz sobre o medo de dirigir teve um monte de gente criticando. E logo quando eu vi a primeira crítica, eu falei, meu Deus. Aí bateu, o coração acelerou. Sinal tipo de ansiedade, gente. Porque a gente precisa entender que o grande problema da ansiedade é a ansiedade que te paralisa. Mas a ansiedade enquanto expectativa acontece com todo mundo. E aí o coração deu aquela acelerada. E aí eu parei, abri o celular, aí li, respirei fundo, bebi água, falei, bora lá, bora responder. E aí comecei a responder. Mas pra isso, eu comecei a acolher minha criança. Eu falei, eu conversando comigo mesma, né, com a minha criança, eu falei, tem pessoas que vão gostar do que você fala, tem pessoas que não vão gostar. Você sabe disso. Tem pessoas para qual isso vai fazer sentido, tem pessoas para as quais não vão fazer. Porque isso acontece até entre seus amigos, e aí você respeita os que não querem ouvir isso e respeita aqueles que querem. E como isso faz sentido para você, e você tem vontade de falar isso, e que se dane quem não quer ouvir, só é não ouvir. Porque eu também não tô obrigando ninguém a falar, comecei a assistir uma coisa, não gosto, saio. Simples assim. Que pra quem faz sentido, continua. E tá tudo certo. Pronto. Me acolhi.
É isso aí. Quem quiser falar mal, fala. Quem quiser falar bem, ótimo. Quem quiser me ouvir, continua me ouvindo. Se ninguém quiser me ouvir, tá tudo certo. Pronto, respondi. Respondi o primeiro, respondi o segundo. Tinha gente que falava, não, faz sentido. Pra mim faz muito sentido. Tinha aqueles que falavam, não, isso é bobagem, isso é isso. Pronto. Respondi pra quem fazia sentido e pra quem não. E continuei a minha vida. Em outros tempos, sabe o que eu ia fazer? Eu simplesmente ia me esconder. Só que aí, quando eu me escondo, quem é que tá ganhando? Aquele que tá falando de mim. Que nem teve coragem, por exemplo. São contas fechadas. São contas que você sequer consegue responder pelo nome. Aí já me diz que são pessoas que não têm o quê? Autoconfiança. Que se doeram porque exatamente tem problema com os pais. E tá tudo certo se você não quer olhar pra isso. Tá tudo certo se você acha que a sua vida tá ótima. Mas se não tá, é hora de olhar pra isso. É hora de prestar atenção no que é que tá acontecendo com você. E pra quem precisar de ajuda pra tá programando essa mente de forma mais confiante, pode me chamar no direct que eu atendo online ou presencialmente aqui em Salvador. E esse mês de outubro, inclusive, eu vou estar atendendo em São Paulo também presencialmente. Se alguém tiver interesse, é só me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer em atender. Porque assim, a gente consegue se autoprogramar e, por exemplo, eu uso auto-hipnose no mínimo 2 vezes por dia, porque pra dormir e pra acordar eu faço auto-hipnose. Antes de começar a fazer live eu faço auto-hipnose. Antes de começar a atender, quando eu vou fazer algo diferente, eu sempre faço. Mas essas 2 vezes pra dormir e pra acordar são sagradas. E aí, só que auto-hipnose, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, todo mundo que faz o seu próprio processo. A grande questão é que quando a gente precisa tratar raízes mais profundas, muitas vezes a gente precisa de um apoio, de um guia. Que é isso que o hipnoterapeuta é, apenas um guia. Por quê? Eu só vou te dar as orientações do que você precisa fazer, mas quem faz o trabalho é você. Eu costumo associar a hipnoterapia, esse trabalho de hipnoterapeuta, com o trabalho de um instrutor de um carro. Quando você vai na autoescola, o instrutor só te diz, você vai sair de um ponto A para o ponto B. O instrutor só vai te dizer direita, esquerda, sinaliza. Pronto, é o papel do instrutor. Do hipnoterapeuta também. Eu só vou te mostrar qual é o caminho, só vou te dizer qual é. Segui-lo é responsabilidade sua. E uma vez que você aprende o caminho, você consegue fazer esse caminho sozinho. Por quê? Porque a gente vai criando o quê? Vai criando o hábito. E hipnose é assim, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, é só o hábito de ir fazendo e se melhorando e se programando. Então, por exemplo, os meus clientes, eu costumo dar os áudios de auto-hipnose para estar fazendo, para estar se estimulando. Por quê? Porque esse domínio é dele, porque a mente é dele. Eu não vou estar lá do lado dele todo dia. Então, eles precisam ter autonomia. E essa é a grande mágica, porque lembra o que eu falei lá na frente? O poder disso tudo está dentro de quem? De vocês. Assim como o poder da minha vida estava dentro de mim. A Fefa botou aqui. Conheci uma moça que desencadeou a fibromialgia depois de um trauma. O esposo pesquisou sobre a hipnoterapia, fez o curso e ela ficou curada. Várias pessoas, Fefa, com fibromialgia, porque inclusive são dessas doenças que a medicina não sabe explicar. Por quê? E fibromialgia, o próprio vitiligo, que eu entrei na hipnoterapia por conta do vitiligo, para tratar. Hoje em dia eu ainda tenho manchas, mas o que é que acontece? Muitas áreas elas já começaram a diminuir e eu tenho certeza que daqui a um tempo elas vão sumir. Mas hoje em dia, só o fato delas não me incomodarem, de eu não precisar estar toda maquiada porque eu tô aqui conversando com vocês, só por isso eu já me sinto curada. Eu não faço mais tratamento, eu não uso mais maquiagem pra me esconder. Eu me olho e me acho linda. Gente, eu me olhava e me achava horrível. Tinha dia que eu não queria nem me ver.
Ver alguém com vitiligo era mesmo que me matar. Eu fingia que não via as pessoas. Falar de vitiligo, meu olho enchia de lágrima. Querendo chorar e precisava me segurar, então eu mudava de assunto. Se isso não é cura, então eu não sei o que é. Então eu sei o poder dessa ferramenta. E fibromialgia, eu conheço vários casos já que já se curaram. De ansiedade, de câncer, de depressão. Então, medo de dirigir é só um medinho. Porque quem tem medo de dirigir tem medo de muitas outras coisas. Então, olha para isso e se resgata, porque esse resgate é seu e é para sua vida. Eu costumo dizer para os meus clientes que se eu pudesse, se eu tocasse numa pessoa e ela sentisse o que eu sinto, o mundo seria outro. As pessoas estavam todo mundo querendo fazer hipnoterapia, porque eu comecei a olhar o mundo com muito mais amor, gente, com muito mais compaixão. Meu mundo é muito mais colorido. Meu mundo é muito mais lindo. E à medida que mais pessoas estiverem assim, é um mundo que está melhor para todo mundo. Porque ninguém vive sozinho. A gente não é ilha. Inclusive, nem existe a ilha sozinha. Se você olhar nessas ilhas, que a gente fala é uma ilha, na realidade é um arquipélago. Tem lá as pequenininhas lá flutuando do lado. Então, é isso que vai fazer a nossa sociedade mudar. Cada um mudar. Seja você a mudança que você quer no mundo. Se todo mundo é essa mudança, o mundo muda. A Fefa botou aqui, ela descobriu que a mãe tentou abortar quando estava grávida dela. E aí, imagine que dor profunda. Mas o que é que acontece? Ela precisou ressignificar isso. E aí você pode me falar, mas uma mãe abortar, isso é um absurdo. Mas, por exemplo, se a mãe não abortou, ela não abortou porque amava. E é aí que a mágica de você resgatar o amor da mãe e do pai. É porque eles dão aquilo que eles querem, o que eles têm. E falando nisso, eu quero ler para vocês. Eu deixei até aqui. É um trecho de uma carta. É desse livro, que eu também tô lendo. O celular tá aqui balançando, ele para. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Vou pedir licença para vocês para ler essa carta. Porque como eu falei de carência paternal, e as pessoas acharam que porque eu tava falando de carência paternal, que as pessoas tinham medo de dirigir por conta da falta de pai. E aí as pessoas interpretam da forma que quer, principalmente quando tem suas feridas. E aí começaram a falar, mas quer dizer que tudo é culpa do pai. E essa mulher que fica falando mal do pai pro filho. Aqui o mérito não é esse. Por quê? Porque eu entendo que cada um de nós precisa ter o pai e a mãe dentro da gente. E resgatar isso é a parte mais importante do processo. E esse trecho, essa carta, ela me tocou porque é exatamente a gente enxergar um pouco de como os pais estavam agindo. Porque agora que a gente é adulto, é fácil olhar para o que os pais da gente fizeram e aceitar e entender que eles estavam cuidando da gente. Mas quando a gente era criança, não era. O Lars falou, é um best-seller. É muito bom, Lars. Eu ainda tô no iniciozinho, mas tenho gostado muito e tô lendo com calma exatamente para treinar. Então, bora lá, ó. Papai perdoa. Escute, meu filho. Estou falando enquanto você dorme. Com sua mãozinha escondida debaixo do rosto, os cachinhos louros grudados na testa úmida. Eu entrei no seu quarto sem fazer barulho. Minutos atrás, enquanto li o jornal na biblioteca, eu fui tomado por uma sufocante onda de remorso. Senti-me culpado. Vim até a cabeceira da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, meu filho. Eu fiquei zangado com você. Repreendi você enquanto se vestia para a escola, porque mal enxugou o rosto com a toalha. Eu chamei sua atenção por você não ter limpado os sapatos para entrar em casa. Eu reclamei com raiva quando você jogou suas coisas no chão. Também me irritei no café da manhã. Você derramou a bebida, engoliu a comida e pôs os cotovelos na mesa. Passou manteiga demais no pão.
foi lá fora brincar. E quando saí pro trabalho, você virou pra mim, acenou e disse: tchau, papai. Eu franzi a testa e respondi: endireite os ombros, menino. De noitinha, tudo recomeçou. Quando cheguei perto de casa, vi você de joelhos no chão, jogando bolinhas de gude. As meias estavam furadas. Eu o humilhei diante dos seus amigos e o fiz voltar para casa. Meias são coisas caras e você teria mais cuidado se tivesse de comprá-las com seu próprio dinheiro. Meu filho, imagine isso vindo de um pai. Você lembra quando mais tarde eu estava lendo na biblioteca e você entrou timidamente com uma carinha triste? Irritado pela interrupção, ergui os olhos do jornal e você hesitou à porta. E eu perguntei resmungando: o que você quer? Você não disse nada. Apenas saiu correndo, abraçou meu pescoço e me beijou. Seus bracinhos me apertaram com uma afeição que Deus fez desabrochar em meu coração e que nem minha negligência foi capaz de fazer murchar. Em seguida, você saiu e subiu correndo a escada. Pois bem, filho, pouco depois, o jornal escorregou das minhas mãos e um medo terrível, nauseante, tomou conta de mim. O que o hábito tem feito comigo? O hábito de encontrar defeitos, de repreender. Era assim que eu vinha recompensando você por ser um menino? O problema não era a falta de amor. Era a falta que eu esperava demais da infância. Eu avaliava segundo os padrões da minha idade. E havia muita coisa boa, bela e verdadeira em seu caráter. Seu coraçãozinho era tão lindo que quanto amanhecer entre as colinas. Percebi isso pelo seu gesto espontâneo de correr para me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa nesta noite, meu filho. Eu vim até sua cabeceira, na escuridão, e me ajoelhei envergonhado. Meu gesto não passa de uma autopunição insignificante. Sei que você não compreenderia essas coisas se me ouvisse enquanto estivesse acordado. Mas amanhã serei um papai de verdade. Serei seu companheiro. Sofrerei com seu sofrimento. Rirei com seu riso. Vou me refrear quando quiser demonstrar impaciência. Repetirei sem parar, como num ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu estava enxergando você como um homem. Porém, ao observá-lo neste momento, meu filho, encolhido e exausto em sua cama, vejo que ainda é um bebê. Ontem mesmo estava nos meus braços, nos braços de sua mãe, com a cabeça apoiada no ombro dela. Eu exigi demais de você. Então, gente, essa cartinha mostra um pouco de que, na realidade, esse pai, todas essas vezes que criticou, que gritou, que humilhou esse filho, no fundo, ele não estava fazendo isso por mal. Ele estava fazendo isso pelo padrão que ele já tinha. E que esse simplesmente conseguiu enxergar isso e fazer uma mudança. E é exatamente o que o processo de hipnoterapia consegue fazer. Porque hoje eu percebo muitos pais que me procuram, porque eu também trabalho com crianças e adolescentes, para cuidar dos filhos. Ah, meu filho tem ansiedade. Teve um casal mesmo que a mãe falou: Iane, eu queria que você avaliasse minha filha tá com ansiedade, TDAH, não sei o quê. Aí eu fui perguntar como era a família, né? Ah, eu tenho ansiedade, mas é pouca. Aí você olha uma pessoa obesa, fumante. Ah, o pai que tem mais ansiedade toma remédio. E aí, gente, a gente precisa entender que essas crianças, quando elas estão doentes, elas são sintomas de uma família que está doente. Você percebe que essa criança que está com ansiedade não é dela? Ela aprendeu com os pais, mas os pais acham que estão bem, que estão saudáveis e que estão cuidando dela. Que só ela está doente. Então, é esse resgate de você cuidar e resgatar esse masculino e feminino dentro de vocês é para isso.
É para vocês cuidarem dos seus filhos com muito mais amor, entendendo qual é o papel deles. Porque quando vocês mudam o padrão mental de vocês, de confiança, você simplesmente também muda os seus padrões de comportamento. E aí você começa a dar para os seus filhos exatamente o que vocês queriam ter recebido. Por quê? Porque você tem as duas partes dentro de você, de pai e de mãe. Deixa eu só ler aqui as mensagens que mandaram enquanto eu estava chegando. O Laerte colocou que todo ser humano tem a necessidade de atenção e segurança. Isso é inerente à nossa vontade. Deus nos fez assim. Exatamente. Por quê? Porque a gente não é um ser que vive sozinho no mundo, né? A gente precisa do outro. Gil, sejam bem-vindas, de uma ótima noite. E o Laerte ainda colocou aqui, ó. Somos indivíduos feitos para viver em comunidade. A tristeza que o diga, né? A gente fica triste exatamente por isso. A gente fica triste para sentir a falta do outro e perceber que a gente não consegue viver sozinho. Então, resgatar esse pai dentro da gente ajuda a vocês e a família. Porque essas crianças estão sofrendo. Essas crianças também estão passando necessidade de amor, de abandono. Esse pai, por exemplo, quando ele estava lá lendo o jornal, trabalhando, que não estava, ele do jeito dele, o amor pelo filho estava lá. Ele só não sabia como demonstrar. Por quê? Porque a gente acha que demonstrar as nossas emoções é sinal de fraqueza. E não é. É sinal de coragem. E eu comecei a me dar conta disso quando, por exemplo, eu comecei a perceber que eu detestava em velório, né? Mas quando eu precisei ir, eu falava, seja forte. Não, deixa a pessoa chorar. Porque no choro ela tá extravasando. Então, gente, não é fraqueza você mostrar suas emoções, não é fraqueza você pedir ajuda. Faz parte. E todo o processo de cura, e essa cura que eu acredito que começa dentro da gente, com o poder que está dentro de cada um de nós, é esse resgate de pai e de mãe. Para esse adulto que está aqui conseguir se acolher. Para esse adulto que está aqui conseguir se impulsionar, ter sucesso, fazer as escolhas que quer. Porque, gente, ser livre não tem preço. Ser livre é nosso bem mais valioso. E sabe o que é esse pai e essa mãe, essa energia do masculino e do feminino representa? Imagine que você é um pássaro. E o pai e a mãe são as suas asas. Um pássaro só com uma asa ele não voa. Ele precisa das duas para alcançar voos cada vez maiores. Então, eu espero que vocês se permitam fazer esse resgate desse masculino e desse feminino, trabalhando o subconsciente. Porque quem não tem pai nem mãe vivo, trabalhem com essas técnicas. A hipnoterapia é uma excelente ferramenta para isso. Eu resgatei a minha relação com meu pai através da hipnoterapia, porque meu pai morreu, eu não tinha nem 3 anos de idade. E desde o ano passado, o Dia dos Pais, que era o pior dia do ano para mim, simplesmente se tornou uma data importante e eu sempre homenageei o meu pai. O ano passado foi a primeira vez que eu fiz isso. Esse ano me deu vontade, eu fiz de novo. E é uma única foto que eu tenho, eu nos braços dele, que é a foto que eu uso, em preto e branco, mas que tá lá, um bebezinho sentado no colo do pai tomando sol. E depois que eu fiz isso, vocês não têm ideia da energia, como eu fui recuperando essa força dentro de mim, que é essa força que eu uso pra estar aqui, que é essa força que eu uso pra responder àqueles que não gostam do que eu falo, é essa força que eu uso pra lutar pelo meu território. E eu espero que vocês tenham coragem de resgatar essa força dentro de vocês, porque essa força tá aí, porque essa força veio do espermatozoide que fecundou o óvulo de vocês.
Então, a força tá aí dentro, gente. Não adianta buscar fora. Lembrem dessa parábola. Não adianta procurar a chave fora porque tem a luz, se as chaves foram perdidas dentro de casa. Então, a chave tá aí dentro. Então, quem precisar e quiser começar esse resgate, eu atendo online ou presencial, é só me mandar um direct. Se gostaram dessa live, bota coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é de qualidade. Se esse conteúdo fez sentido e vocês lembraram de alguém, usa o aviãozinho para compartilhar, porque muita gente não tem essa oportunidade, não tem esse conhecimento. E esse conhecimento transforma vidas, transforma a família, gente, porque quando você muda, quem está ao seu redor muda. Então, seus filhos são beneficiados, os seus pais, seus avós. Você muda no trabalho, então, tipo, é uma mudança que não é em um, é simplesmente num sistema todo. E vou pedir para vocês, para quem gostou e quem aprendeu nessa live, e que é uma forma de vocês reforçarem esse aprendizado dentro de vocês, eu vou fechar a live, vou salvar. E depois eu quero que vocês coloquem nos comentários o que você aprendeu com essa live. Por quê? Porque quando você escreve o seu aprendizado, você reforça ele dentro de você. Você simplesmente mostra para sua mente que isso é importante, que você precisa aprender isso. E esse é o primeiro passo de mudança, é você ter consciência. E eu, por exemplo, eu agora me permito, eu sempre conversei muito, mas só com os amigos, hoje em dia eu me permito conversar muito mais, compartilhar o que eu sei, porque eu sempre gostei de compartilhar. Mas um dos motivos que eu faço as lives é exatamente esse, porque eu aprendo muito mais quando eu tô aqui com vocês, quando vocês interagem comigo. Por quê? Porque eu mandando comando pra minha mente, isso é importante. Então, registrem, coloquem um insight. Se lembrou alguma situação da vida de vocês, registrem isso. Por quê? Porque isso faz com que vocês tomem mais consciência de que vocês entendam que isso é importante. Porque a gente ouve ver um monte de coisa todo dia, todos os dias. E se a gente não diz pra mente o que é importante, ela decide o que é importante pra você. E às vezes a decisão dela pode estar te paralisando e te levando pra um lugar que você não quer. Tá certo? Gratidão por todos vocês que ficaram aqui comigo. Uma ótima noite. Obrigada, Lu. Parabéns. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Tenho feito essas lives no domingo, porque durante a semana tá numa correria, então domingo, esse finalzinho de noite eu tenho aproveitado para compartilhar esse momento com vocês. Então, gratidão por estarem aqui comigo. Espero que tenha agregado algo para vocês. E na semana que vem tem mais. Beijo no coração e até mais. Tchau, pessoal!